pessoal, tudo bem? Bom, agora eu vou falar sobre a projeção dos valores do seno, do cosseno no círculo trigonométrico. Qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que a gente consegue claramente identificar o valor, não o valor, mas o sinal do seno e sinal do cosseno. Então ajuda bastante na hora da gente compreender estes valores, tá? Então, aqui no círculo trigonométrico a gente vai fazer a seguinte relação. O seno ele está relacionado com a coordenada y. O cosseno com a coordenada x. E a tangente é a razão entre seno e cosseno. Eu vou mostrar para vocês como é que ela aparece no círculo trigonométrico, tá? Bom, então primeiro vamos pegar um ponto, um ângulo qualquer no primeiro quadrante. Então, quando a gente faz a projeção deste ângulo qualquer no primeiro quadrante, como é que é a projeção? Então, eu pego esse tamanho aqui, tá? Eu vou aqui exatamente no ponto no círculo, que é o valor do seno e cosseno, e aí eu pego a projeção. A projeção deste ponto aqui no eixo x vai dar este ponto, portanto, o valor do cosseno para este ponto aqui é isso aqui, tá? O valor do seno para este ponto aqui é a projeção aqui, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem que aqui no primeiro quadrante, tanto o seno de θ quanto o cosseno de θ são positivos. E o que é a tangente? Olha que legal. A tangente é a reta, o tamanho verde aqui, né? Esse tamanho verde, que é determinado pelo prolongamento da reta preta passando pelo ponto que eu marquei. Então, ó, esse é o tamanho do raio. Aí eu prolongo ela. Prolongo até o quê? Até ela bater na reta que passa saindo do zero aqui, ó, e cruzando com ela. Então, essa reta aqui é paralela ao eixo y. Então, o tamanho da tangente é exatamente esse pedaço aqui, que estava pintado em verde aqui, ó. Tá certo? Então, eu prolongo a reta, onde ela bater na reta que sai do ponto, desse ponto, esse ponto é 1, 0, tá? Então, da reta que sai desse ponto 1, 0 paralelo ao y, então, onde ela bater, esse tamanho representa o valor da tangente do ângulo θ. Agora, vamos pegar um ângulo no segundo quadrante. Como é que é um ângulo no segundo quadrante? Um ângulo no segundo quadrante, ele está aqui, né? Esse tamanho aqui, ó. Maior do que 90, menor do que 180. E aí, como é que é a projeção? Então, eu escolho um ponto aqui, tá? A gente tem que pegar o ângulo aqui, eu tenho que pegar onde ele cruza o círculo. Aí eu pego a projeção. A projeção dele, do cosseno, é a projeção em x, que é esse tamanho. E a projeção dele em y é aqui, que é esse tamanho. Então, aqui a gente tem o quê? Você está vendo que o cosseno está antes do zero? Então, aqui o cosseno é negativo, mas o seno é positivo. Tá? O seno está aqui para cima, positivo. E a tangente? A tangente eu pego esta reta preta aqui, ó, prolongo ela nas duas direções e vejo onde que ela bate naquela reta verde que sai deste ponto aqui, ó. Então, a reta verde, para bater no preto, ela tem que descer aqui para baixo, aqui, ó, prolongar aqui para baixo. Então, o valor da tangente é esse tamanho aqui, ó. Tangente desse ângulo θ é esse tamanho aqui. Legal. Vamos lá no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o ângulo está aqui, ó. Maior do que 180, mas menor do que 300 e que 270. Então, como é que é a projeção? Então, a projeção aqui vai ser... Então, pega esse ponto aqui. Então, a projeção vai ser esse tamanho aqui do cosseno. E aqui eu projeto em y esse tamanho aqui. Tá vendo que tanto o cosseno está antes de zero, quanto o seno está para baixo do eixo aqui? Então, tanto o cosseno quanto o seno de θ são menor do que zero aqui, ambos. E o valor da tangente, hein? Como é que eu faço? Eu prolongo a reta preta, onde ela bater aqui
na minha retinha verde que sai deste ponto é o valor da tangente. Então, o valor da tangente é esse tamanho aqui. E, finalmente, um último ângulo aí que está no quarto quadrante. Como é que é a projeção? Pega esse ponto aqui. Como é que é a projeção? Então, vou projetar aqui em x. Então, aqui em x o cosseno é isso. Vou colocar azul. Projeção é isso. E o seno se projeta para cá. Então, ó, o cosseno está do lado direito. Então, o cosseno é positivo. Mas o seno está para baixo. O seno é negativo. Tá bem? Então, a gente tem esse comportamento dentro dos quadrantes. Então, a gente tem um resumo aí. Ó. Primeiro quadrante, tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente são positivos. Tá? Então, só olhar lá de novo. Ó. Projeção aqui, aqui e a tangente para cima. No segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, tangente para baixo, tangente negativa. Tá? Segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Terceiro quadrante, ó, cosseno negativo, seno negativo, mas a tangente está para cima, ela é positiva. Então, seno e cosseno são negativos e a tangente é positiva. E, finalmente, a última aí, que a gente tem o quê? Seno negativo, cosseno positivo e a tangente negativa, tá? Aqui a gente tem aquela tabelinha que a gente já viu com alguns valores. Bom, só que aí você fala, beleza, professor, eu sei agora encontrar os ângulos, sei identificar lá os quadrantes, está no primeiro, segundo quadrante, sei o sinal do seno, do cosseno, não sei o valor, mas sei o sinal, né, dependendo do quadrante que ele está. Sei fazer a transformação dentro do círculo trigonométrico, por exemplo, se a gente vê um ângulo passar de graus para radianos, de radianos para graus. Mas a pergunta é, e se eu der um ângulo maior do que 360? Por exemplo, se eu fornecer um ângulo 956, e ele está dentro do círculo trigonométrico? Tá. Porque o que acontece no círculo trigonométrico? No círculo trigonométrico, quando você dá uma volta completa, você descreve 360 graus. Deu mais uma, mais 360, então vai dar 720. Deu mais uma, mais 360 e vai embora. Por exemplo, se eu quisesse representar o ângulo aqui de, sei lá, 400. O que eu faria? 400, ó. Uma volta completa, 360 graus e mais 40. Tá certo? Então, o ângulo de 400 dentro do círculo trigonométrico, ele equivale ao ângulo de 40 graus. Porque você deu uma volta e andou mais 40. Aquela volta que você deu, você desconsidera, né? O importante é só o resto que sobra desta volta. Então, às vezes eu dou um ângulo muito grande, sei lá, 1.500, 5.000, e é porque a gente já deu um monte de volta. Mas eu quero o seguinte, eu quero saber efetivamente a qual ângulo isso se refere, porque o 400, lá no triângulo, no círculo trigonométrico, ele representa 40 graus, porque eu dei uma volta e andei mais 40. 520 seria o quê? 520 eu daria 520 menos 360, dá quanto aqui? 160? Então, o ângulo de 520 seria uma volta completa mais 160, não é isso? Então, a gente tem que ter um jeito de encontrar 160 mais ou menos aqui. Então, efetivamente, é só esse aqui. O resto que ele deu uma volta, eu desconsidero. Porque cada vez que ele dá uma volta, é como se o ângulo começasse de novo. Por exemplo, o ângulo de 360 é igual ao de 720. Você deu duas voltas no 720. Tá? Então, o que a gente faz aí? A gente vai tentar reduzir o nosso ângulo dentro do ângulo no círculo trigonométrico. Se for graus, de 0 até 360 graus. E se for radianos, de 0 a 2π. A mesma coisa, você deu um radiano, 5 radianos.
5π radianos, né? Desculpe. 5π radianos. Você deu quantas voltas? Você deu... Cada 2π é uma volta. Então, 2π, uma volta. Mais outra volta, 4π. 5π radianos, então dei mais meia volta. Então, 5π radianos equivale a π radianos, tá? Então, a gente tem que ter uma fórmula aí para poder encontrar o ângulo que a gente quer dentro do círculo trigonométrico. Então, existe uma fórmula aí muito simples, que é o seguinte. Então, se eu der um ângulo para você, θ, qualquer que seja, e eu quiser levar esse ângulo para o círculo trigonométrico, eu faço essa conta aqui, é θ menos 2π. Aqui, você está vendo que não é um colchete. Essa função aqui, ela representa a divisão inteira. Só a parte inteira da divisão. Você fala, professor, o que é divisão inteira? Aquela que a gente aprendeu quando estava lá no pré, no segundo ano, sei lá, primeiro ano. 5 dividido por 2 não dá a divisão exata. O que a gente fazia aqui? Não dava 2,5 na primeira conta que a gente fazia. A gente pegava parte inteira 2, então 2 vezes 2 dá 4 e sobra 1 de resto. Então, o número 5, ele é 2 vezes 2 mais 1. Tá certo? Então, a parte inteira dele é 2, que é esse que está aqui. Vamos fazer a divisão? Põe um 7 aí, ó. Vamos fazer a divisão 7 por 2. 7 por 2. Como é que vai ficar 7 por 2? Dá a divisão exata? Não, não dá. Então, vai ficar o quê? 3. 3 vezes 2 dá 6. Sobra 1 de resto. Então, 7 é 3 vezes 2 mais 1. Então, a parte inteira é 3. Então, esta divisão aqui, eu só pego a parte inteira da divisão. Tá bem? Então, eu pego o ângulo, divido por 2π, mas só pego a parte inteira. E aí, multiplico essa parte inteira por 2π e subtraio do valor do ângulo que eu quero. Esta é a fórmula. Vou fazer exemplo, obviamente, né? E para graus é a mesma coisa. Graus a gente troca o 2π por 360. Então, é a mesma fórmula, ó. Ao invés de ser 2π é 360. E aqui é 360 também. Tá bem? Vamos fazer um exemplo aí para a gente ver. Então, por exemplo, ó, eu coloquei nesse exemplo, eu fiz, ó, 5 sobre 2. Como é que a gente faz a divisão de 5 sobre 2? 5 sobre 2 é parte inteira 2 mais meio. O que é importante ali na conta para mim é só a parte inteira. Tá bem? Então, vamos ver se a gente tem um exemplo aí. Bom, não tem. Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente fazer. Então, vamos lá. Então, reduza o ângulo... Vamos pensar em um ângulo primeiro em graus. 830 graus. Vamos levar esse 830 lá para o círculo trigonométrico, ou seja, vai ficar entre 0 e 360 graus, tá certo? Então, a fórmula é assim, ó, o θ reduzido, né? Vou pôr θr, é θ menos 2π, 2π não, é grau, né? Menos 360 graus, vezes 830, aqui assim, né? Só assim, 830 dividido por 360, certo? Bom, então a gente vem aqui no cantinho e faz a conta, a divisão inteira, tá? Se você usar a calculadora, serve também. Se você pegar e jogar 830 dividido por 360 der alguma coisa, vírgula, você pega só alguma coisa, tá? Então, se você pegar, jogar lá na calculadora, pera aí, deixa eu ver quanto que dá essa conta aqui inteira, depois a gente já faz na calculadora, tá? Então, a parte inteira vai ficar, eu acho que dá 2 aqui, ó. Porque vai dar 2, aqui vai ficar menos 720. Então, vai ficar 0, 1, 1. Então, aqui foi 360. 2 vezes 360 dá 720, tá? Então, a parte inteira é 2. Então, ficaria θr igual a 830 menos 360 vezes 2, ou seja, 830 menos 720, que dá 110.
Então, este ângulo 830, ele equivale a 110, que é exatamente esse resto aqui que sobra, tá vendo? Usando a calculadora, fala, professor, às vezes eu não sei fazer muito bem essa divisão na mão. Será que usando a calculadora dá? Dá. Vamos pegar uma calculadora aqui. Ó, eu fiz lá na calculadora. 830 dividido por 360, jogando a calculadora, tá? Facinho, sem precisar preocupar com esse tipo de divisão aqui. Vai dar 2 vírgulas quebrado aqui. A parte inteira é 2. Então você pode pegar na calculadora de modo bem fácil, sem precisar fazer essa divisão, já joga direto na calculadora. Então você coloca aqui 2, então vai ficar 830 menos 360 vezes 2. Moleza, fácil de fazer, tá? Vamos fazer um exemplo aí, tipo uma página a mais aqui, né? Vamos fazer um exemplo aí agora com um ângulo que envolve π, tá? Para fazer em radianos. Então vamos lá, vamos pôr, tipo, por exemplo, 17π sobre 3 radianos. Como é que é a conta mesmo? A conta é assim, ó. Θ reduzido. Vou usar a calculadora agora. Vai ficar θ menos 2π vezes a divisão inteira de quem? 17π sobre 3 sobre 2π. Ó, o π com π vai embora, tá? Não precisa nem colocar o π aqui. Θ menos 2π. Então vai ficar 17, 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, vamos jogar na calculadora 17 sobre 6, quanto que dá? Ah, essa aqui dá até fácil de fazer, ó. 17 sobre 6 dá 2, sobra 5, vírgula, qualquer coisa aqui, ó, 50 dividido por 6 dá 8, não importa, a parte inteira é 2, tá bem? Então 2 aqui só. Então vai ficar 17π sobre 3 menos 2π vezes 2, só a parte inteira. Então vai ficar 17π sobre 3, 2π dá 4π, tira um mínimo entre 3 e 1 aqui é 3, né? Então vai ficar 17π menos 12π, que vai dar 5π sobre 3, tá bem? Então, o meu ângulo aí efetivo é 5π sobre 3. Então, é muito fácil de fazer esse cálculo, tá? Só jogar na formulazinha aí, então a gente faz facilmente o cálculo aí e não vai ter dificuldade de fazer.